esta aula será sobre a nutrição, sobre o jovem atleta, não é? E todos os desafios que nós temos relativamente ao jovem atleta, ao crescer e desenvolver enquanto atleta. Nós, quando falamos em jovem atleta, normalmente estamos a falar de crianças e adolescentes, não é? Os dados mostram-nos que o número de crianças e adolescentes inscritos nas federações, portanto, em desporto federado, está a crescer, portanto, houve uma grande diminuição na fase do Covid, mas que agora está a crescer novamente, desde 2022 para cá. Uh, ou seja, temos cada vez mais jovens atletas, temos cada vez também para quem acompanha esta questão do desporto jovem, temos cada vez mais competitividade, cada vez mais competição também nas modalidades praticadas por crianças e adolescentes, portanto, por jovens atletas. E isto cria aqui uma série de desafios para todos, para os treinadores, para os próprios atletas também, obviamente, que é altamente desafiante, uh, e desafiante logo porque estamos a trabalhar com idades muito diferentes, não é? Com aqui diferenças em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento, em termos de maturidade também, relativamente ao género, masculino ou feminino. Temos as questões da maturidade e sabemos que com a mesma idade temos estadios maturacionais diferentes, temos idades maturacionais diferentes. Efetivamente torna-se aqui altamente desafiante trabalhar com jovens atletas e conseguir, no fundo, que haja um correto desenvolvimento ao longo da sua vida enquanto atleta também, e depois com uma multiplicidade de esportes e de características desses próprios desportos que também se tornam por si só um desafio. Portanto, nós temos aqui uma linha que separa, não é? Esta questão do rendimento esportivo e da performance por um lado, mas por outro lado termos, e em primeiro lugar, sempre muito presente esta questão do crescimento, ou de um saudável crescimento, de uma saudável maturação ao longo do desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente, e não colocarmos nunca, ou não se colocar, não se colocar em risco este correto desenvolvimento daquele jovem atleta, mas por outro lado também conseguindo tirar dele o melhor rendimento desportivo, a melhor performance, até porque isso obviamente é aquilo que o próprio atleta mais quer. E temos que ter aqui um equilíbrio entre todos estes fatores que são extremamente importantes, e eu acho que isto é sempre o ponto de partida quando trabalhamos com jovens atletas, é ter sempre muito consciente estas duas questões. Por um lado, estamos obviamente muito preocupados com o desenvolvimento e crescimento daquele jovem, mas por outro lado também ele próprio quer ter um melhor rendimento, quer ter um melhor desempenho, e conseguirmos com isso fazer face a todos estes desafios enquanto nutricionista quando trabalhamos com estes atletas, nomeadamente, em primeiro lugar, lá está o tal desenvolvimento e crescimento. Depois, o facto de em simultâneo termos a escola e termos a questão dos resultados escolares e a necessidade de promover esses resultados escolares também. Depois, por outro lado, as necessidades de resultados desportivos, o plano do dia a dia daquele jovem, né? Os horários. Quem trabalha com estes jovens sabe que é uma loucura em termos de horários de escola, em termos de horários de treino. Muitas vezes são dias muito preenchidos. Portanto, conseguirmos encaixar aqui nestes dias a melhor alimentação e a melhor nutrição possível, a melhor oferta alimentar possível, de acordo também com aquilo que vão sendo os volumes de treino ao longo da semana, as especificidades que alguns desportos têm, com características também elas diferentes. Depois o facto de haver já algum grau de especialização
dependendo também da modalidade que estamos a falar, mas em muitas modalidades acaba por haver aqui um certo grau de especialização dentro dessa modalidade muito cedo e termos também em consideração um certo grau de especialização. Depois, esta falta de evidência científica, o que é que isto significa? Significa que realmente, em relação aos jovens atletas, o conhecimento não é assim tão abrangente como é para os atletas adultos. Nós temos muito menos conhecimento em termos de atletas jovens, temos muitos estudos inconclusivos, e isso deixa-nos às vezes também num terreno um bocadinho mais complicado de caminhar, não é? A pressão dos treinadores e dos próprios pais, e aqui existem pressões de vários níveis, existe a pressão, se por um lado há a pressão do resultado, se há a pressão de treinar mais e melhor, por outro lado também há a pressão dos pais em dois sentidos diferentes. Vocês podem encontrar pais hum, que exercem uma pressão sobre o jovem, no sentido da proteção, ou seja, do conseguirem, estando preocupados com o seu saudável desenvolvimento e procurarem tudo aquilo que podem ah, fazer para proteger, no fundo, o filho, não é? Ou a filha. Depois também terão outros pais que estarão muito preocupados com o rendimento desportivo e com os resultados, e que se calhar poderão ter um discurso, ao contrário daquilo que seria esperado. Portanto, há aqui uma certa pressão, a vários níveis também dos pais. A questão da adolescência, quando entramos naquela fase da puberdade, pré-adolescência e depois a adolescência e todos os condicionalismos que isso nos traz aos jovens atletas, e uma fase de alguma rebeldia, de alguma necessidade de quebrar regras, de alguma necessidade de não cumprir planos, e este é um desafio enorme também. E depois a própria motivação que acaba por interferir e acaba por influenciar todos estes outros parâmetros, outros itens que eu aqui coloquei. Portanto, e esta motivação do atleta para a questão da nutrição ou não, e isso logo faz toda a diferença. Se nós tivermos um atleta e para quem é nutricionista e que esteja aqui, vão-me dizendo alguma coisa que ainda ninguém me disse nada, nem olá, nem boa noite, nem quem são, nem se são nutricionistas, se têm outras profissões, não? Bom, como eu estava a dizer, portanto, para quem lida com estes jovens, hum, sabe que muitas vezes esta fase de, de maior rebeldia leva a alguma indisciplina, por assim dizer, também, não é? E uma necessidade de evidenciarem-se e torna as coisas mais complicadas também aqui em termos da nutrição. E estava a dizer outra coisa que era isso que eu ia dizer antes de me interromper a mim própria, já que ninguém me interrompe, de me interromper a mim própria, que que era o facto de, se são eles que nos procuram, ah, ou se são obrigados, no fundo, a nos procurarem, ou se são os pais que forçam, ou se são eles que pedem. Quando nós recebemos um atleta jovem que é ele que solicita um acompanhamento, se não estiver no clube, obviamente, é ele que solicita um acompanhamento, nós notamos um grau de motivação completamente diferente se é por assim sendo empurrado, não é? Boa noite, Maria, já tenho aqui um boa noite. Boa, obrigada. Se é empurrado a ir, se é empurrado a fazer este acompanhamento da nutrição, portanto, é diferente esta motivação também, está bem? Eu vou pôr aqui antes de falarmos assim das questões mais nutricionais, esta questão da composição corporal é importante por causa deste desenvolvimento e é extremamente importante nós
fazermos esta monitorização, portanto, esta avaliação nutricional, esta avaliação da composição corporal, identificarmos e conseguirmos também entender as características físicas que são mais críticas para o rendimento desportivo, e conseguirmos fazer esta monitorização do crescimento, e esta monitorização, no fundo, da eficácia daquilo que são os programas de treino e aquilo que são as intervenções nutricionais em termos do desenvolvimento e do crescimento daquele jovem, e irmos fazendo, irmos determinando quais as composições corporais também que são seguras e atingíveis, nomeadamente quando temos desportos com categorias de peso. E temos a primeira pergunta. A Ana Rodrigues, que diz quais são os desafios que verifica em consulta com os jovens estudantes devido à presença dos pais nas consultas ou até mesmo devido ao ambiente familiar em casa. Pronto, é isso. Normalmente dependerá, lá está, também da idade do atleta, não é? Normalmente os atletas, de uma maneira geral, gosto muito mais de estar em consulta a partir de certa idade com os atletas sozinhos, do que com os pais, ou seja, até normalmente numa fase inicial, ou se calhar no início da consulta até estão os pais, depois ou no final da consulta, portanto, dependendo aqui da dinâmica de cada família e daquilo que eu sinto também que é a receptividade destas questões, porque obviamente a questão da nutrição implica as rotinas familiares, não é? Portanto, e a família normalmente é a mãe, mas muitas vezes também é o pai, e tenho tido muitos atletas jovens em que é o pai que acompanha a consulta, e efetivamente, uh, normalmente a não presença dos pais liberta um bocadinho mais principalmente na idade de adolescentes, não é? Liberta-os um bocadinho mais para conversar e para exporem as suas questões, as suas dúvidas, até as suas próprias lutas familiares relativamente a algumas questões. Depois, relativamente ao ambiente familiar, pois, claro, temos jovens e tenho jovens atletas que acompanho têm um apoio enorme em termos familiares e que efetivamente conseguem cumprir um plano alimentar com muito mais rigor, porque têm esse apoio, porque têm horários muito preenchidos e têm esse apoio, e outros que não terão se calhar tanto esse apoio e que não conseguem cumprir tão bem esse plano alimentar. Portanto, são tudo, lá está, condicionantes. E eu se calhar não pus esta parte nos desafios que o nutricionista tem, mas são tudo condicionantes e desafios que nós temos quando temos consulta com, com estes miúdos. A faixa etária, a Ana Rodrigues estava aqui também a perguntar qual seria a faixa etária para fazer o acompanhamento sem os pais. Depende. Eu faço consultas a miúdos com 10, 11 anos sozinhos, com um grau de maturidade já bastante bom, e faço se calhar a miúdos com 14 e 15 anos com os pais. Portanto, lá está, tem muito a ver com a dinâmica, com a independência que os próprios pais também querem dar aos miúdos, porque isto é uma coisa deles, e a questão da preocupação com a alimentação e com a nutrição é algo que deve ser transmitido logo desde o treino, desde o clube, desde os treinadores. Portanto, isto é uma coisa deles, e quando eles sentem isto como uma coisa deles e como uma responsabilidade deles e como algo que eles desejam muito que seja melhor e que traga benefícios para o seu desempenho e que seja um benefício para eles nas várias vertentes da sua vida, é muito mais fácil conseguirmos que haja uma aderência maior ao plano e às mudanças e às necessidades que existem quando se trabalha a nutrição no jovem atleta. Portanto, quando conseguimos efetivamente que os pais deem esta independência, claro que não seremos nós nunca que vamos obrigar a esta independência, não é? Portanto, acaba por haver aqui uma conversa entre nós também, os pais, e eles compreenderem ou quererem ou não quererem esta independência. Bom, eu por acaso estava-me agora aqui a lembrar que eu acho que no início disto tudo não me lembro se me apresentei, mas como agora está muito mais gente, eu digo, toda a gente houve já aqui pessoas, olá Joana, o meu nome é Joana Cruz e eu sou nutricionista, não é? Pronto.
Juliana, como lidar com uma mãe que força e obriga a filha a ter um fenótipo magro, específica dentro do padrão de uma ginástica? Já tive, Juliana, já tive. Sabes como é que ela acabou? Acabou uma grande atleta de CrossFit. Portanto, ou seja, ela estava na ginástica, e não tinha qualquer perfil para ser ginasta, não tinha fenótipo para ser ginasta, começou a ter lesões, e depois acabou numa área totalmente diferente, não é? Onde realmente tinha muito mais a ver com o fenótipo dela, portanto, não é fácil lidar com, porque isto são sonhos dos pais, não é? Portanto, e nós lidamos muito com sonhos dos pais, por isso é que eu estava a dizer, às vezes encontramos pais que querem proteger os filhos, mas nem sempre é assim, não é? Aquela ideia que nós temos que os pais protegem sempre os filhos, nem sempre é assim, portanto, um, e respondendo aqui à questão da Ana, que os treinadores também acabam por exigir o mesmo, mas os pais seriam aqueles que nós já à partida acharíamos que iriam proteger os seus filhos em primeiro lugar, não é? E muitas vezes estão a realizar os seus próprios sonhos contra tudo e contra todos, e o importante é que eles realizem os seus próprios sonhos. Eu acho que é ir gradualmente mostrando, explicando mesmo à mãe, no caso, que existem características, nomeadamente ao nível com medições antropométricas, não é? Perímetros, nomeadamente do pulso, a questão da complexão física, a questão da composição corporal, da quantidade de massa isenta de gordura que aquela miúda tem, ou seja, de massa muscular que aquela miúda tem, portanto, mostrar de uma forma e ir tentando que a mãe compreenda por ela própria que realmente existem fenótipos mais predestinados para umas modalidades do que para outras, não é? Portanto, e nós não podemos crer que uma atleta de CrossFit, lembrei-me por causa da questão do CrossFit, tenha um fenótipo de bailarina, não é? Nem que a bailarina tenha um fenótipo de atleta de karaté ou de judo, porque não terá, não é? Os treinadores, pois, os treinadores às vezes é mais difícil chegar-se a eles, não é? Não sei se está aqui algum treinador a assistir. Eu acho que começa a haver uma mudança muito grande de mentalidades. Eu, pelo menos, tenho sentido isto. Eu tenho 20 anos de nutrição e há 20 anos que lido, comecei a minha carreira a lidar com jovens atletas de natação, e eu acho que está a mudar um bocadinho, não é? Embora há modalidades, nomeadamente na natação, onde a carga é enorme, e pronto, mas isto tem a ver com as especificidades de cada modalidade. Pronto, quando os treinadores exigem o mesmo, eu acho que é meter-lhes mais. Se eu falei em medidas antropométricas para a mãe, se eu falei em mostrar-lhe com essas evidências, no fundo, científicas, aquilo que queremos mostrar, se calhar para os treinadores ainda precisamos de mostrar mais evidência a esse nível, não é? Está bem? Mas vocês também me podem ir dando as vossas opiniões, e se já tiveram esta situação. Eu, a questão dos treinadores, nunca tive, a não ser uma situação há muitos anos atrás, por causa de uma atleta de judo, que também não tinha características físicas para ser atleta de judo, era extremamente pesada, e efetivamente depois rapidamente desistiu, porque depois isto acontece muito, quer dizer, quando elas não têm esse fenótipo, elas ou eles, acaba por depois haver uma desistência precoce da modalidade, normalmente, não é? Só que com frustração do atleta e não com frustração dos outros agentes que estavam à volta do atleta, não é? Portanto, com frustração, se calhar, do próprio atleta. Portanto, e tive mais dificuldade, digo-vos já, tive mais dificuldade com o treinador do que tive com os pais, sempre, está bem?
Pronto, então, relativamente aqui a algumas características, portanto, a questão da proporção entre os vários componentes corporais e nem alterando ao longo do crescimento, ou seja, um atleta que aos 10 anos, aos 8, 9, 10, 11 anos tinha determinadas características, pode deixar de as ter, não é? É um bocadinho como a voz, é um bocadinho como eh, outras coisas, não é? Portanto, podem, mas na voz isto às vezes acontece, aquelas criancinhas que são de repente muito pequenas, aparecem assim como grandes fenómenos e depois aquilo vai-se tudo quando é mudança de voz. A mesma coisa pode acontecer aqui em termos de crescimento. Há aqui diferenças entre raparigas e rapazes, nomeadamente relativamente à composição corporal, quando é que atinge a composição corporal adulta, não é? Portanto, a maturidade da massa isenta de gordura é mais ou menos entre os 16 e os 18 anos nas meninas e os 18 e os 20 nos rapazes. A composição corporal adulta, 15, 16 nas raparigas, 19, 20 anos nos rapazes. Isto são médias, isto não quer dizer que seja assim em todos os jovens atletas, mas como veem, os rapazes atingem uma maturidade em termos da massa isenta de gordura ou da composição corporal adulta muito mais tarde e até relativamente tarde, quando já temos atletas em alto rendimento, mas alto rendimento a sério, não é? Porque cada vez mais cedo entram em regimes de alto rendimento mais intensos, mais intensivos. Portanto, temos aqui o corpo que às vezes não acompanha exatamente aquilo que era a vontade do próprio atleta ou do próprio treinador, ok? Tendencialmente, o que é que sabemos? Que na média, portanto, estes atletas estão sempre na média ou acima para o peso e para a altura, com exceção das ginastas, que estão abaixo da média de peso e da altura, e no atletismo abaixo da média do peso, ou seja, abaixo da média para o peso, ok? Portanto, ginastas abaixo da média para peso e para altura, são mais baixas e mais leves, e atletismo abaixo são mais leves, ok? Pois isto, obviamente, em questões relacionadas com a genética, lá está aquilo que a Juliana também falava dos fenótipos mais magros ou menos magros, e que poderão fazer variar isto também, o próprio ambiente em que aquele atleta se insere, ok? Pronto. Em termos do o que é que nós sabemos em termos da nutrição, do jovem atleta? Sabemos, em primeiro lugar, sabemos isto, né? Sabemos que há efeitos do treino intenso, sabemos que temos que reduzir o impacto atual e futuro desse treino intenso, para além das questões relacionadas com a performance, e podermos também interferir ao nível da performance, temos estas questões da proteção ao atleta, não é? E a nutrição eu digo sempre isto e não me canso de dizer, a nutrição é a única coisa que pode proteger, para além do treino e do treino bem feito, do treino específico que pode fazer em termos de alguns componentes físicas que poderão dar maior resistência, que poderão dar maior endurance, o que seja, a nutrição é, aquilo, é a única ciência que pode proteger aqui estes jovens deste intenso, deste efeito da maior intensidade ao nível do exercício, está bem? Mas não nos podemos esquecer disto, ok? Esta flexibilidade, esta adaptação, este bom senso que tem que ser de lá, ou seja, tem que ser do atleta também, temos que transmitir isto ao atleta, ele tem que ter estas características, definitivamente, e nós também, para conseguirmos criar uma ligação com aquele atleta e conseguirmos efetivamente ter impacto na vida dele, porque senão, se somos inflexíveis, se não temos capacidade de nos adaptarmos àquilo que são as contingências do dia a dia, do ambiente do atleta, dos gostos do atleta, do que seja, e se não tivermos bom senso, nós não vamos conseguir conquistá-lo, está bem? Eu já tive situações de atletas desistirem de acompanhamentos e depois eu apanhá-los a mais à frente, única e exclusivamente porque não gostam, tinham, imaginem, 13 anos, 14 anos, não gostam, porque a resposta normalmente mais prevalente em termos de gostos alimentares é que não gostam de vegetais, não é? Portanto, e alguém numa primeira consulta, um profissional numa primeira consulta, ou um treinador, ou o que seja, obriga ou diz que tem mesmo que fazer, ou não se consegue trabalhar, não se consegue, hum, não se consegue
negociar isso com o atleta. Isto é fundamental. Se já é verdade no atleta adulto, e garanto-vos que é, e eu trabalho com atletas adultos, e atletas adultos de alto rendimento, e isto é uma verdade, portanto tem que haver este negociar sempre, quanto mais nos jovens e muito mais ainda quando estamos a falar de adolescentes. Pronto, em termos das necessidades nutricionais, nós não temos propriamente grandes diferenças em termos das recomendações, não existem grandes diferenças, portanto, a grande particularidade de um atleta jovem, e isto é quanto mais jovem, mais verdade, é isto que eu vou dizer, depois ao longo da idade isto vai desaparecendo, que é a questão de usar mais gordura como substrato energético do que um atleta mais velho. Portanto, enquanto que nós, num atleta adulto, temos, e até se calhar num atleta ali a partir dos 17, 18, 16, 17, 18, depende do tal estado, depende do tal grau maturacional, depende se é rapaz, se é rapariga, mas podemos começar a ter um maior consumo de glicogênio e de glicose. Num atleta jovem nós temos maior consumo também, portanto temos taxas de oxidação dos ácidos gordos maiores, que era o que nós desejaríamos todos na idade adulta também, para não acumularmos tanta gordurinha, mas não temos, portanto, mas isto existe nos jovens, faz com que depois haja ali naquela idade da entrada da puberdade, da adolescência, haja ali uma redução na massa gorda também, e que normalmente é uma fase em que podemos aproveitar esse facto para os estimular para o ganho da massa muscular, para todas as modificações que estão a acontecer no organismo deles, e que é ali naquele momento que podem ser feitas, e isso vai depois ser preponderante nas suas características individuais, físicas individuais, depois enquanto atleta mais à frente. Portanto, isto ao longo do século XX, depois entrada no século XXI, foram havendo várias guidelines em termos das necessidades nutricionais do atleta. Aqui neste documento de 2019, nós encontramos no capítulo 10 um capítulo dedicado às populações ditas especiais, onde se incluem os jovens atletas, as atletas femininas e as atletas masters, portanto, as atletas mais velhas. Já falámos das atletas femininas, a Leonor falou, eu estou a falar dos jovens, portanto, se calhar para as meninas que me estão a ouvir e são da Nutrition, se calhar temos que falar de atletas também Masters, não é? Vamos pensar nisso. Pronto. Não há mais questões? Não? Não? Ponham as questões todas que quiserem, está bem? Bom, e têm experiência com estes jovens atletas aí desse lado? Alguém trabalha com jovens atletas ou deseja trabalhar com jovens atletas? Ninguém trabalha com jovens atletas? Bom, talvez me respondam mais daqui a um bocadinho. Bom, quando nós vamos dissecar aqui um bocadinho estas informações que estão neste documento, nós encontramos coisas muito interessantes e nomeadamente, uma tecla onde eu bato muito, que é o mais importante nestes atletas é a educação alimentar deles, ok? Portanto, há um foco muito grande no comer para a saúde a longo prazo, ok? Portanto, para terem saúde a longo prazo. Portanto, um, 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 um tónus ali na questão da saúde do jovem atleta e da saúde a longo prazo. Portanto, a tal proteção que a nutrição pode trazer, ok? Ter particular consideração relativamente a alguns padrões alimentares, nomeadamente de restrição calórica e nomeadamente de restrição a hidratos de carbono, ou com baixo consumo de cálcio, com menos aporte também em termos de vitamina D, ou
se percebemos que aquele atleta tem alguma dificuldade relativamente às questões da vitamina D, portanto fazemos uma monitorização, dá aqui algumas questões, mas principalmente estas questões relacionadas com o comer para a saúde a longo prazo, portanto a educação alimentar, mais importante, a base para o jovem atleta, ok? A base da nutrição desportiva no jovem atleta e ter aqui em consideração essas questões de risco mesmo, como os padrões alimentares de restrição calórica, nomeadamente de restrição em termos de hidratos de carbono, ok? Depois, o encorajar sempre muito mais o consumo alimentar e alimentos integrais, né? E quando falo integrais há sempre o pensamento para a questão do castanho, né? Do alimento integral, do pão integral, da massa integral. Estamos a falar do alimento no todo, não é? Estamos a falar do alimento com uma maior densidade nutricional, portanto, e esta riqueza nutricional dos alimentos em detrimento da utilização ou da substituição por suplementos alimentares, está bem? Portanto, o estabelecer, e isto em algumas modalidades é extremamente importante, porque é exatamente o contrário do que acontece, nomeadamente aqui, e toca aqui com isto que a Ana Rita e que a Juliana também me questionaram, que é o estabelecer uma boa relação com a comida, e estas questões do comportamento alimentar muito vivas aqui em termos de recomendações, porque o estabelecer uma boa relação com a comida para a vida toda, não estabelecer aqui relações de quase amor-ódio com a comida, não é? Não te posso comer, mas eu quero comer, mas eu não posso, e eu tenho que fazer restrição, e eu tenho que emagrecer. Portanto, isto normalmente nestas idades fica para a vida toda, e são alterações de comportamento alimentar que podem ser patológicas mesmo, pode desencadear efetivamente uma doença psicológica e psiquiátrica. Portanto, estabelecer aqui uma boa relação, se temos que dar um passo atrás enquanto aquilo que sabemos, aquilo que é o ideal para aquele atleta, mas de maneira a conseguir envolvê-lo, no fundo, com estas questões da alimentação saudável e trazê-lo para nós e que ele confie em nós e que queira depois, ao fim de se calhar de 1 ano ou 2 anos, ou que seja, ir melhorando cada vez mais, nós temos que pensar assim, a longo prazo, está bem? Não podemos pensar no aqui e no agora só com estes atletas, está bem? É muito difícil, se é complicadíssimo, nós fazemos um cálculo das necessidades energéticas num adulto, numa criança e no adolescente é muito mais complicado ainda, particularmente no adolescente, devido a toda a sua variabilidade metabólica interindividual, não é? Portanto, há aqui muita diversidade que faz com que seja muito complicado nós conseguirmos fazer este cálculo exato. Agora, sabemos que temos que dar a quantidade de energia que aquele jovem atleta necessita, porque se não estamos a dar aquela quantidade de energia que necessita, podemos estar também a falhar em termos proteicos, portanto, podemos estar a falar em termos em déficits energético-proteicos ou proteico-energéticos, e com o corpo, porque o corpo pode estar de alguma maneira também a utilizar aquela proteína que tem como fonte de energia ou como substrato energético mais do que deveria até, e ele não estar a fazer a sua função, ou seja, a proteína não estar a fazer a sua função mais de construção, mais plástica, mais de síntese muscular e de síntese das proteínas humanas e de síntese das nossas células, está bem? Depois, obviamente, a questão da duração e da intensidade do treino ou da competição que pode fazer variar e fará variar, obviamente, não só a utilização de hidratos de carbono, como a própria necessidade também energética, não é? Um, e depois é tal questão, e refere a tal questão da utilização dos hidratos de carbono ser diferente nos adolescentes e nas crianças também, relativamente aos adultos, portanto há uma oxidação também maior da gordura. Portanto, o que a CSM diz em 2016 é isto, portanto, uma ingestão energética apropriada é o pilar da alimentação do atleta. Claro que temos que conseguir que esta ingestão energética seja feita à base ou com base e assente em alimentos de alta densidade nutricional também, portanto não ser só a questão da energia pela energia,
mas é fundamental termos uma correta ingestão energética e as restrições são sempre complicadas nos jovens atletas, ok? Falando um bocadinho mais de necessidades energéticas, o que é que nós temos aqui? Que precisamos de performance, portanto, temos aqui vários fatores onde gastar energia, não é? Portanto, temos a questão da performance física, da performance cognitiva também, da questão da fadiga e da redução dessa fadiga, e não é incomum chegarem atletas que nunca fizeram acompanhamento, que fazem até alguma restrição calórica relativamente àquilo que são as suas necessidades e fazem-no às vezes por uma questão só empírica, não propositada, está bem? Mas que eu pergunto se sentem cansados e eles dizem que se sentem cansados o dia todo, mas é o estado normal deles, portanto, habituam-se ao facto de estarem sempre cansados. E de repente, quando mudam um bocadinho a alimentação ou quando têm ali outro tipo de cuidados, notam melhorias significativas, está bem? Reduzir o risco de doença e de lesão, obviamente, aquela questão de termos os atletas sempre durante a fase do inverno, alguns atletas sempre constipados, sempre com alguma maleitazinha, perceber se há ali qualquer coisa que de facto está a falhar. A questão da otimização do treino e das adaptações que são necessárias ao treino, que a nutrição também pode influenciar, e estas necessidades energéticas e a otimização da recuperação, ok? Marta, eu mais à frente já tenho aqui um quadro e depois volto à tua questão, está bem? Por outro lado, temos o déficit energético, não é? E consequências deste déficit energético prolongado, nomeadamente baixa estatura, atraso em termos da puberdade, disfunções a nível menstrual, portanto, nomeadamente o atraso na menarca, ou até uma amenorreia, a perda de massa muscular, o risco que existe de lesão e uma maior fadiga que existe naquele atleta, portanto, este déficit energético, aqui com consequências completamente indesejáveis para um jovem atleta. Para além disso, ainda temos aqui um outro fator para baralhar isto tudo, que são os picos de crescimento, não é? Portanto, ou seja, há determinados momentos na vida deste jovem atleta e por isso nós, se conseguirmos trabalhar aqui em multidisciplinariedade e se tivermos um médico que nos ajuda aqui com as questões dos estadios maturacionais e com estas fases de crescimento mais acentuadas ou menos acentuadas, portanto, e estas necessidades vão aqui variando, não é? E depois para as sessões de treino e para a própria competição, e temos aqui situações em que as sessões de treino são muito mais, têm uma necessidade energética muito superior, e aqui já vou responder a metade da questão da Marta, ou seja, há efetivamente modalidades onde há um dispêndio energético muito maior em treino, sei lá, desportos de combate, por exemplo, isto acontece, há um dispêndio energético muito maior em treino do que muitas vezes, ou que na maioria das vezes existe no momento de competitivo, enquanto que há outras modalidades em que o dia do maior dispêndio energético é o dia em que há competição. Portanto, logo aqui faz variar um bocadinho as necessidades. Depois variam também, obviamente, de acordo com aquilo que são dentro de várias modalidades. Nós temos, por exemplo, um atleta com 14 anos de futebol tem normalmente treino 4 vezes por semana em um jogo. Um atleta com 14 anos de natação treina-me 6 vezes por semana e tem 2 ou 3, tem provavelmente 2 treinos bidiários por semana. Portanto, logo aqui em termos de modalidade, e não digo em termos de modalidade porque é diferente, sim, sabemos que a natação também tem gastos energéticos muito elevados. Se virmos as tabelas em termos de metros, por exemplo, sabemos que há diferenças entre modalidades, com modalidades mais aeróbias e com maiores gastos energéticos, mas depois a forma como é planeado também essa modalidade, o número de sessões de treino que existem, se a competição é uma competição semanal ou não é uma competição semanal, tudo isso vai fazer variar
a necessidade energética, ok? Para além daquilo que é a basal. Eu acho estas 3 perguntas muito importantes, que é, e vou bater outra vez na questão da educação, não é? O que é aquilo que o atleta deve saber, que é o que é que ele deve fazer, quando e como. Portanto, a educação acima de tudo, portanto, que ele consiga entender, o porquê de estar a fazer certa prática nutricional e conseguir ser o mais autónomo possível, ao longo da sua carreira enquanto atleta, não é? Portanto, temos aqui diferenças, portanto, temos necessidades energéticas mínimas, semelhantes entre os rapazes e as raparigas até à puberdade, depois é que varia, portanto, com os rapazes com necessidades energéticas superiores, e depois varia de acordo com a idade, com o nível de atividade física, com a velocidade de crescimento e com o estadio maturacional. Portanto, como é que chegamos às necessidades nutricionais de cada um? Podemos e temos algumas formas, temos fórmulas para calcular essas necessidades, não é? Nós sabemos que aqui nas necessidades nutricionais temos vários fatores que contribuem para essas necessidades nutricionais, temos a questão do metabolismo basal, temos a termogénese induzida pelos alimentos e temos o exercício físico mais a atividade física do dia a dia, portanto aquele non, um, a atividade física não estruturada, não é? Do dia a dia, que é tudo o resto para além do exercício, dos treinos, da competição. Portanto, tudo isto vai contribuir para o bolo total em termos energético. Sabemos que queremos um balanço energético de uma maneira geral nestes jovens neutro, não é? Que conseguimos dar ao atleta aquilo que ele está a consumir. Sabemos que precisamos de uma determinada energia disponível para o crescimento, ok? Portanto, há aqui um outro fator aqui neste metabolismo, que é esta energia que é necessária para o crescimento, que não existe quando nós somos adultos, não é? E o que é que nós sabemos? Sabemos que devemos ter sempre mais do que 30 quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, portanto, se conseguirmos fazer chegar ou aproximadamente a esta massa isenta de gordura, porque nestas coisas andamos sempre a jogar com estimativas, com fórmulas, portanto, estamos sempre a falar de valores aproximados, portanto, ter mais do que 30 quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, o mínimo que é descrito são os 45 quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, ok? E o que muitos estudos mostram, e aqui eu ainda há bocado falei da natação e lá está, acontece muito, é raro, mas acontece muito. Vários estudos mostram valores muito baixos de ingestão, nomeadamente 29 quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, principalmente no basquetebol e na natação, ok? Portanto, nós sabemos, temos consciência, quem trabalha com jovens atletas, eu, temos consciência, eu não sei, eu gostava mesmo que me dissessem se tem alguém aqui que trabalhe com estes jovens atletas e que tenha também esta percepção que realmente, se calhar a Juliana terá, que me fez aquela pergunta, que tem a percepção ou, que realmente há uma restrição calórica que muitas vezes não é propositada em algumas disciplinas, em algumas modalidades, noutras será, com certeza, mas muitas vezes não é, mas tem a ver com algum desconhecimento das práticas nutricionais mais corretas no desporto, não é? Que é completamente diferente de um miúdo que não seja atleta, não é? Pronto, a ACSM tem, isto não é muito antigo, é 2016, tem aqui a média, portanto, estimada das necessidades calóricas diárias entre os 4 e os 18 anos, portanto, e estes valores podem nos servir também de base para o cálculo, para o plano alimentar, no fundo, para as necessidades, para conseguirmos suprimir essas necessidades, mas depois temos a monitorização da composição corporal, por isso é que eu coloquei essa questão logo no início, porque temos essa monitorização do crescimento, temos a monitorização da evolução da composição corporal, e é isso que nós vamos utilizar para percebermos se realmente temos que mexer ou não, porque depois há os muito gastadores e há os menos gastadores. Em termos metabólicos, nós temos uma individualidade depois que vai fazer variar também aqui um bocadinho estas questões das necessidades nutricionais, portanto, temos mesmo que monitorizar essa composição corporal o melhor possível para conseguir perceber se realmente está a haver um correto desenvolvimento, um correto crescimento
uma correta evolução em termos da massa isenta de gordura e da massa gorda. Está bem? Marta, espero ter respondido. Não há assim nenhuma fórmula mais certa que outra, mas espero ter respondido à questão. Pronto, em termos de fórmulas, existem para as crianças e adolescentes, existem as fórmulas da OMS também, para cálculo do metabolismo de repouso e das necessidades energéticas, portanto, podem ser, podem até experimentar, ver em termos de valores, se andam muito longe destes valores que estão aqui no quadro. Depois, em termos proteicos, o que é que nós queremos? Queremos aqui o balanço deste nitrogênio, não é? Não é possível nós conseguirmos calcular toda a ingestão de nitrogênio e toda a eliminação de nitrogênio pela urina e pelas fezes, portanto, é sempre aqui, andamos sempre em intervalos da necessidade de proteína. As recomendações não são diferentes, não são muito diferentes daquelas que existem para os adultos, embora para os adolescentes se fale sempre em valores não de 1 ou de 1,2 gramas por quilo de peso, mas sim sempre na ordem de 1,5, ou em alguns casos até ir um bocadinho além disto. Em termos de recuperação, também existe alguma recomendação, portanto, 0,11 gramas de proteína por quilograma de peso por hora após o exercício. Conseguimos ter ali um balanço de nitrogênio positivo em termos de recuperação, portanto, conseguir dar ali um pouquinho mais de proteína daquilo que são as necessidades no momento, para haver ali para não haver um comprometimento do desenvolvimento e do crescimento. Depois, obviamente, lá está, tem muito a ver com a tal questão da maturidade, dos picos de crescimento, da modalidade também envolvida, portanto, haverá modalidades que, em termos de recuperação, serão mais fáceis do que outras, dependendo também se no dia a seguir aquele atleta vai ter treino ou não vai ter treino, se tem descanso, se não tem descanso, portanto, tudo isso pode fazer variar aqui as questões da recuperação e a necessidade de recuperar da proteína que é dada a seguir, está bem? Mas efetivamente há uma necessidade de clarificar estas recomendações proteicas que não existem, e mais uma vez a relação que existe com uma correta ingestão energética. Em termos de hidratos de carbono, esta utilização então aumenta ao longo da idade, portanto, como eu tinha dito, atletas mais jovens com uma utilização também bastante grande em termos de substrato energético das gorduras, dos ácidos gordos. Depois, aqui com diferenças entre o sexo feminino e masculino, portanto, ou seja, os graus de maturação são diferentes, logo poderemos estar aqui a falar das raparigas, por exemplo, começarem a utilizar mais hidratos de carbono mais cedo do que até os rapazes. Depois a variação em termos de duração e intensidade do treino ou da competição. Não há evidência para se fazerem recomendações diferentes daquelas que são as guidelines que existem para os atletas e adultos, que nos dizem que andamos ali na média para uma intensidade moderada de 6 a 10 gramas por quilo de peso por dia de hidratos de carbono, com intensidades mais baixas, podemos vir aqui aos 5, 6 gramas, e depois com intensidades mais elevadas ou na preparação para uma competição, por exemplo, subirmos um bocadinho esta recomendação, principalmente quando temos eventos com duração igual ou superior a 90 minutos, onde efetivamente, inclusivamente, temos de ter uma ingestão de hidratos de carbono durante aquele evento e normalmente com necessidades também de utilizar vários transportadores intestinais e utilizar vários tipos de hidratos de carbono durante aquele evento. Depois, em termos de gorduras, lá está a maior oxidação nos atletas jovens, não é? Depois as recomendações acabam de ser as mesmas, portanto, é o tal acertar, ter a certeza da quantidade em termos de proteína, da quantidade em termos de hidrato de carbono e acertar aqui as questões calóricas para a gordura, não tendo um valor abaixo dos 20% do valor energético total e tentando andar ali os 30, 35 máximo em termos de valor energético total, ter aqui um destaque grande para os ácidos gordos essenciais, para o ômega 3, que nestas populações é muito difícil por causa da questão do peixe e da menor ingestão de peixe e não gostarem de peixe, ou acharem que não gostam de peixe, e as vitaminas lipossolúveis que também andam aqui nas fontes de gorduras e nas boas fontes de gordura, portanto, os frutos gordos muitas vezes também é uma coisa que eles não aceitam muito bem, ou quando aceitam não têm alguma preguiça para comer, portanto,
temos aqui alguns desafios relativamente à gordura. Agora, relativamente a características específicas das modalidades, nós temos efetivamente aqui, hum, em termos de resistência, sprints, provas curtas, o que é que nós podemos dizer aqui? Uh, Efetivamente temos maiores necessidades energéticas em treino do que propriamente na prova, não é? Temos aquele conceito do nutrient timing, uh, mais vincado neste tipo de modalidades, porque aqui o pré, o intra, o pós-exercício são aqui fatores muito relevantes, porque é muito anaeróbio também, portanto, são aqui fatores muito relevantes, há uma produção grande também de ácido lático, portanto, são aqui fatores relevantes mesmo a nível da recuperação do atleta. Depois temos nos exercícios de natureza um bocadinho mais intermitente, mas muitas disciplinas aqui do atletismo, com velocidade e explosão, com muitos movimentos de rotação, saltos, onde muitas vezes temos uma periodização da energia dos macronutrientes ao longo dos diferentes ciclos de treino, portanto com ciclos de treino diferentes. Temos e precisamos de fazer uma manipulação da composição, ou se precisamos de manipular aqui um bocadinho a composição corporal, devemos fazê-lo sempre fora da época competitiva e não dentro da época competitiva, portanto, por causa daquelas questões também relacionadas com o crescimento e com a disponibilidade de nutrientes para essa fase mais competitiva. Normalmente são desportos também, estes são desportos praticados muitas vezes ao ar livre, portanto temos estas particularidades dos dias, tendo normalmente dias longos de competição, ou seja, até poderemos ter vários períodos competitivos, não é? Como acontece nos desportos de combate, portanto ter vários combates ao longo do dia todo, mas com intervalos entre eles, portanto curtos, mas muitos ao longo do dia, não é? E ter que se ir repondo aqui as questões nutricionais e depois a questão do calor também e da hidratação. Depois, outros desportos de natureza intermitente, nomeadamente as distâncias médias de atletismo, desculpem, o basquete, o handball, o futebol, o futsal, o hóquei, o ténis, portanto, uma série de desportos que se incluem aqui, onde há um maior volume de treino, onde há muita competição, onde pode haver calendários congestionados, ou seja, poucas folgas, poucos dias de repouso, de descanso, onde se atingem os limites em termos de acidose metabólica, onde pode haver a necessidade de utilizar substâncias que promovam aqui algum efeito tampão e que limitem aqui um bocadinho esta acidez metabólica. Há um maior risco de fraturas de stress nestes atletas e há aqui uma necessidade de os recuperar, que é muito importante, trabalhar muito bem esta questão da recuperação, porque normalmente eles têm também muita intensidade em termos de treino, depois há aqui variações metabólicas individuais, até eu coloquei aqui a posição no jogo, o tempo de jogo, portanto tudo isto pode fazer variar aqui as necessidades que temos com estes atletas. Um guarda-redes podemos ter uma intervenção com um guarda-redes diferente que temos com um atleta que joga mais avançado, ou que joga noutra posição, ou no meio campo, quando estamos a falar do futebol, por exemplo, ou numa lateral, que passa o tempo todo a correr para trás e para a frente, portanto teremos aqui também necessidades diferentes. Depois na endurance e ultra-endurance, aqui temos uma necessidade progressiva e cada vez maior de hidratos de carbono, obviamente, mas também necessitamos de fazer esta adaptação do atleta às maiores quantidades de hidratos de carbono. Atenção, nós não vamos conseguir pôr um atleta, isto é extremamente importante, que é um atleta que comia metade dos hidratos de carbono que ele necessitava, nós não vamos conseguir colocá-lo a comer o dobro dos hidratos de carbono em uma semana, não é? Portanto, isto tem que haver aqui uma adaptação, há uma adaptação gastrointestinal, há uma adaptação da flora microbiana intestinal também, portanto há toda uma adaptação do atleta a maior quantidade de hidratos de carbono. O hidrato de carbono é um nutriente que faz muita retenção de água quando é ingerido, portanto o atleta vai se sentir diferente, não é? E vai achar que efetivamente os hidratos de carbono são aquele bicho-papão que nós tentamos desmistificar, mas que é tão difícil às vezes desmistificar, está bem?
Não esquecer outra coisa muito importante, que é às vezes estes miúdos, ou miúdas, praticam mais do que uma modalidade. Ou seja, não têm só uma modalidade, têm mais do que uma modalidade, que os ocupa a semana toda e que têm competições das duas modalidades, isto é real, que têm competições das duas modalidades, e às vezes vão a uma e às vezes vão a outra, e aos fins de semana em que vão a todas, e modalidades às vezes com naturezas diferentes, e que, não é? Portanto, isto, o desafio ainda se torna muito maior, ok? Questões? Estamos quase a finalizar, também começámos um bocadinho mais tarde. Pronto, em termos de preparação para a competição, como eu disse, portanto, os níveis em termos, a recomendação em termos de hidratos de carbono sobe aqui um bocadinho, para os 7 a 12 gramas ali nas 24 horas antes. Se for imediatamente antes da competição, termos aqui valores que até podem ir um bocadinho além disto, portanto, os 10 a 12 gramas de hidratos de carbono. Depois, durante a necessidade de haver uma ingestão de hidratos de carbono durante o exercício, portanto, depende da duração desse exercício, ok? Portanto, até aos 45 minutos, mais ou menos, ou nada, ou se houver a necessidade de bochechar com algum líquido, uma bebida que tenha açúcar, nomeadamente uma bebida isotónica, não é uma bebida energética, que há também uma grande confusão com isso às vezes, não é uma bebida energética tipo, não vou falar aqui em marcas, mas bebidas com cafeínas, com taurinas, essas coisas não, estamos a falar de bebidas isotónicas, inclusivamente normalmente recomenda-se até que não se compre já preparadas e que se prepare com a concentração de hidratos de carbono que necessitamos. Depois, a partir dos 60 minutos, então ter aqui 60, 90 minutos, podemos andar aqui entre os 30 e os 60 gramas de hidratos de carbono por hora, e mais do que as 2 horas e meia, ter então mais do que 90, podemos ir até valores acima dos 90 gramas por hora, o que isto então é muitíssimo complicado. Temos que fazer este training da gut, este treinar o intestino para cada vez mais conseguirmos incluir hidratos de carbono naquele atleta. Isto vai ser muito variável de acordo com a modalidade que estamos a falar, está bem? Estratégias práticas em termos da proteína. Dar boas fontes proteicas, portanto, eu meti aqui o MD-2-1, porque tenho isto um bocadinho preparado também para a questão do match day, do dia do jogo, ok? Mas pode não ser o jogo, pode ser outra competição qualquer, portanto, fontes proteicas no pequeno almoço. Isto aqui vai depender, obviamente, se a competição é logo a seguir ou não, portanto, quanto mais próximo da competição, menos proteína eu lá quero, mais hidratos de carbono eu vou ter, está bem? Podemos utilizar após os treinos nestes dias algum batido pós-treino que possa repor rapidamente questões como o glicogênio muscular, muito mais do que a proteína, mas a proteína também poderá estar envolvida, aumentar a questão da síntese proteica, e aqui não estou a falar, não temos que obrigatoriamente utilizar um suplemento, até porque nos atletas jovens isso não é muito recomendado. Podemos fazer estes batidos com leite, com iogurte, com frutos, com aveia, com sementes, com outras fontes proteicas, está bem? As fontes proteicas magras, depois no dia de jogo evitar, lá está, o excesso de proteína, portanto reduzir a proteína, reduzir as fibras nas refeições pré-competição, e aumentar então os hidratos de carbono, conseguir que os atletas ingiram mais hidratos de carbono. Não esquecer a questão da falta de apetite pela ansiedade, que está presente e muito presente nos atletas em dias de competição. Nós temos que conseguir arranjar estratégias para ter vários tipos de hidratos de carbono: fruta, sumo, bolo, pão, massa, arroz, vários tipos de hidratos de carbono, de maneira a conseguirmos que o atleta coma vários tipos de hidratos de carbono e consigamos ter um maior volume de hidratos de carbono nesse tipo de atletas que sabemos que têm muita dificuldade em comer. E para proteína também podemos, embora a proteína não temos muita, já me estou a adiantar aqui para os hidratos de carbono. Pronto, lá está, aumentar as opções de hidratos para melhorar a adesão, é extremamente importante. Depois, no próprio dia de treino, aqui com os hidratos, é muito importante definir o horário das refeições, por causa desta questão dos hidratos mais de absorção mais lenta ou mais rápida, portanto, mais simples ou mais complexos, mais
mais longe do momento da competição, e os mais simples, quanto mais perto estamos do momento da competição, normalmente falamos em 4 horas, e os snacks 1, 2 horas antes podemos, embora isto pode variar um bocadinho do tipo de modalidade que estamos a falar, porque se a seguir eu tenho uma modalidade em que tenho um jogador a jogar durante 90 minutos, eu se calhar tenho que lhe fazer um lanche, se calhar 3 horas antes, portanto isto pode fazer variar, mas normalmente as recomendações falam em em hidratos de carbono mais complexos, mais proteína nas 4 horas anteriores, e depois nas 2 horas antes o snack mais rico em hidratos de carbono mais simples. Em termos de lípidos, portanto oferecer alimentos ricos em ômega 3, não consumir fritos, não consumir molhos, não consumir molhos mais gordos, métodos de confecção, optar por métodos de confecção mais simples, o que não tem que deixar de ter sabor, isso é muito importante também. De ensinar quem cozinha para o atleta que podemos fazer uma alimentação com sabor, mas que não seja demasiado, não tenha uma adição demasiado grande de gordura. E durante o treino, o que é que utilizamos? Utilizamos as bebidas isotónicas, o gel, a barra, a goma, os cubos de marmelada, as barras de granola, a própria bolacha Maria que pode ser utilizada, a fruta seca, desidratada, os sumos de fruta, os purés de fruta, portanto, tudo isto são coisas que o atleta, portanto, ele ter várias coisas destas, vários destes alimentos, de maneira a comer aquilo que lhe apetece mais naquele momento, está bem? Portanto, isto é a tal recomendação durante, que eu tinha falado, e depois aqui a necessidade de usarmos vários tipos de transportadores intestinais para conseguir ter uma absorção maior quando necessitamos, maiores quantidades de glicose por cada hora. Este gráfico é interessante só para vermos que durante o exercício o nosso corpo funciona um bocadinho diferente do que quando não estamos em exercício. Portanto, durante o exercício a oxidação faz uma maior oxidação dos hidratos, portanto, dos glícidos ingeridos, os glícidos de absorção rápida, esses são os que são oxidados mais rapidamente, os outros vão permanecer durante muito tempo no estômago e no intestino, portanto, não vão ser tão facilmente oxidados, portanto, que se vê aqui neste gráfico 1 da esquerda, e a questão da resposta da insulina, ou seja, durante o exercício há uma redução, não há um pico de insulina com a ingestão dos glicídios mais simples, dos hidratos de carbono mais simples, normalmente é sacarose, é polímeros de glicose, e a frutose eventualmente, quando necessitamos também da frutose, ok? Depois temos a recuperação, e na recuperação temos os 3 R's: o reidratar, o reabastecer e o reparar as fibras musculares. Na recuperação, mais uma vez, podemos ter que usar, é muito importante isto que está aqui, porque os próprios jovens, os próprios atletas jovens têm muita ideia da proteína, 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 proteína após, e a maior importância, aquilo que nós temos que ingerir mais rapidamente, que os fazer ingerir mais rapidamente, são alimentos ricos em hidratos de carbono, muitas vezes em hidratos de carbono de absorção mais rápida, quando temos um gasto de glicogênio muito grande, quando houve uma intensidade grande e uma duração também considerável, portanto, porque nesta primeira hora nós temos aqui uma síntese de glicogênio após exercício muitíssimo maior do que vamos ter depois ao longo do resto do tempo de recuperação, portanto, hidratos, hidratos, hidratos depois da competição. Em termos de hidratação, obviamente temos gastos variáveis de acordo com o atleta, de acordo com a idade também. O que é que nós não queremos? A mesma coisa que no outro atleta qualquer, não queremos uma redução superior a 2% do peso corporal. Nos jovens atletas temos uma recomendação de 15 a 30 ml de água por quilograma de peso corporal para manter a hidratação ao longo do dia, ok? Portanto, isto é ir bebendo ao longo do dia, pequenos golos de água, não é? Ao longo de todo o dia, e este ensinamento, esta educação, isto é das coisas mais complicadas também de se fazer, porque os miúdos não bebem muita água ao longo do dia. A questão do juntar sódio quando há treinos ou competições acima dos 120 minutos, portanto, para haver uma maior retenção de água e para não haver essas perdas tão grandes de eletrólitos também. Após o treino a uma competição, 1,25 a 1,5 vezes o peso perdido, e eventualmente podemos, se houve muito, muito, muito gasto, e nós temos modalidades, nós temos jogos de futebol de não são 90 minutos, mas são 60 minutos, 45, 60 minutos ao meio-dia, no mês de julho e de agosto no Algarve, ok? Eu tenho atletas de
de alto rendimento a jogarem 90 minutos com 42 graus, 43 graus às 3 da tarde no Algarve. Portanto, eu se não tiver lá o sódio a seguir, dificilmente eu vou conseguir rapidamente repor aqui uma hidratação, está bem? O ensinar a questão da densidade urinária, tanto e daqui da cor da urina, e fazer este ensinamento também relativamente ao estado de hidratação que tem, está bem? E uma curiosidade que normalmente também é interessante de perceber e deles perceberem também é que a desidratação não é só o mais óbvio, portanto a desidratação vai promover uma redução do volume plasmático, vai haver um aumento da degradação proteica e do glicogênio, ou seja, vai haver fadiga mais rápida por causa disto, vai haver inibição da síntese proteica, vamos ter uma pior recuperação, eles vão ter uma pior recuperação, vão degradar massa muscular, ou seja, vão pôr em risco a sua composição corporal também, e a pilha vai acabar mais rápido. Relativamente à suplementação, de facto, os estudos mostram que há uma elevada porcentagem de atletas jovens que usam suplementos, muitos deles de baixa qualidade, não têm conhecimento sobre esta questão da suplementação. O Comitê Olímpico Internacional recomenda a não utilização de suplementos ergogénicos em jovens atletas. Nós temos que fazer um trabalho de educação, de planificação e de verificação com valores analíticos, muitas vezes, da necessidade ou não. Portanto, há aqui estes três nutrientes que são importantes verificar: a vitamina D, o ferro e o cálcio. Primeiro até do que uma suplementação proteica ou de uma suplementação noutra substância qualquer. Não esquecer, e vou terminar com aquilo que foi a minha sessão, a primeira que fiz, a primeira aula sobre a suplementação, aqueles que têm efetivamente evidência, e quando começamos a usar suplementos com estes atletas temos que ter mesmo muita evidência para o fazer, está bem? Portanto, têm esta aula disponível no plano anual